Bem-vindos à Biblioteca do Conhecimento. Hoje, exploraremos a oratória e o sentido da vida. Eu acredito que um grande erro das pessoas, um grande erro mesmo, é falar que entendem a dor do outro. Já viu aquelas pessoas que às vezes vão querer aconselhar ou vão querer falar algo assim para acalentar o coração, o sofrimento, e falam: eu entendo você. Eu não acredito que nós possamos entender a dor do outro. Nós podemos imaginar a dor do outro, mesmo que a dor venha da mesma situação, mesma circunstância. O ser humano tem uma interpretação diferente uma da outra em relação ao mundo e às coisas que acontecem. Então, dizer que eu entendo seria algo errado no meu ponto de vista. Eu só posso imaginar. Infelizmente, estamos vivendo um momento muito difícil nas relações humanas, nas relações entre pessoas e principalmente nas relações familiares. As pessoas entram dentro de uma neurose de emoções de raiva, fúria, e acabam não tratando isso, acabam não buscando ajuda e descontam isso naqueles que deveriam ser os últimos a sofrerem com isso. E as mulheres, infelizmente, hoje vivem um momento muito difícil na sociedade. Não somente hoje, acredito que há muito tempo. E cada vez mais nós escutamos nas mídias, nas rádios, nos jornais e naquilo que lemos sobre feminicídio, agressão à mulher. E você que é homem, que está assistindo esse podcast, homem, jamais levanta a mão para uma mulher. Se você é homem e um dia você fez isso, saiba que você não é homem. Você não pode se caracterizar como um homem, e sim como um animal. Homem de verdade, ele jamais faz mal a alguém que tem menos força que ele. E nós sabemos que, biologicamente, a mulher tem menos força física que o homem. E nós não podemos mais aceitar que isso seja normal. Então você que é homem, você que nunca levantou a mão para uma mulher, protejam as mulheres. Ah, mas tem culpa, não sei o quê. Assim, protejam. Você que é homem e que jamais faria mal para uma mulher, ajude a proteger as mulheres. Porque os homens, aqueles que se dizem homens, valentões, machões, que são na verdade um lixo, estão acabando com aquilo que deveria ser o homem. E eu estou falando tudo isso para começar esse podcast, um podcast muito sério, muito importante, porque eu trouxe uma aluna aqui e uma amiga que pode dizer, que pode nos contar, nos relatar, por ter vivido uma experiência na sua vida de muita dor e sofrimento. Mas que está aqui hoje para abrir o seu coração e usar isso como motivação para ajudar outras mulheres. Não como vítima, mas como protagonista. Rúbia, seja muito bem-vinda aqui a esse podcast. É uma grande alegria recebê-la aqui. Rúbia, nós já havíamos marcado um podcast antes e aí eu tive um problema. E a Rúbia mandou umas fotos que ela se produziu maravilhosamente bem, tanto quanto hoje. Para esse podcast eu não pude fazer porque eu tive um problema. Minha irmã, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a esse podcast. Tenho certeza que eu vou sair daqui com uma experiência maravilhosa, com um grande conhecimento. Quem é você? De onde você veio, minha irmã? Me conta, abre o seu coração. Se quiser olhar para essa câmera aqui, fala com você, viu? Se quiser. Pois é. Me chamo Rúbia. Rúbia do quê? Qual é o sobrenome? Fear. Você é alemã? Uhum. Alemã, Fear. O que significa Fear? Fear quer dizer guia, líder. Oh, é mesmo? Tanto é que o Hitler se autotitulava Führer. É. Né? Então, mas essa história esse sobrenome já me causou problemas, né? Então, sim. Mas sim, eu sou descendente de alemães, né? Acho que não nega, né? Sim. A aparência também. Mas eu sou de Presidente Lucena, tenho 47 anos, beirando os 48 agora já, daqui a pouquinho. Uma ex-professora, professora de letras. Letras? Isso. E um professor de letras ensina letras? Que pergunta ignorante. A gramática, né? A morfologia, a semântica. Eu atuava muito em ensino médio durante 25 anos. Sim. Então eu dava aulas de inglês e português. Sim.
estudei inglês fora do Brasil e isso me abriu portas e fez com que eu fosse uma professora que eu sempre desejei ser. Eu nunca... Sabe aquela faculdade que hoje a gente tem 50% e 50%? Ai, vamos formar Sim. português e inglês. Eu nunca quis ser 50%, sabe? Sim. Sempre quis ser uma professora 100% naquilo que eu iria ensinar e passar para os meus alunos. Que cidade isso? Ai, Você atuei em veio? muitas cidades, porque o inglês a gente tem eles hoje na grade curricular são duas horas, 2 aulas. Então, normalmente nessas cidades pequenas, eu tinha que ir em várias cidades para conseguir fechar o contrato com o estado. Sim. Você fala bem inglês? Olha, eu Você acho... conseguiria falar uma frase: Olá pessoal, hoje estou aqui no podcast do Fábio e eu quero dizer que é uma grande oportunidade estar aqui. Você conseguiria falar? Yes, Consigo, mas I think so. Não, olha pra cá. Olha pra cá, porque desse aqui eu vou fazer um corte pro pessoal. Tô entrevistando uma pessoa diretamente dos Estados Unidos. Olha pra cá. Oh my God. Yes. So guys, hello. Today I'm here with my teacher, Fábio Rosa, and I have a podcast today talking about the women who are suffer with violence. So I think it's an important quest today. Corta pra cá, corta pra cá. Dá um zoom depois. Tu viu? Hã? Quê? Tu acha que é pouca coisa? Você que tá assistindo o podcast, ó? O quê? The books on the table. Minha irmã, me diga, ok, e você nasceu onde? Eu sou natural de Estância Velha. Estância Velha. Sim, mas como meu avô, eles vieram da Alemanha, meus bisavós, né? E o núcleo familiar sempre foi em Presidente Lucena. Sim. Então, quando meu avô adoeceu, começou a ficar mais velho, a gente se mudou para Presidente Lucena, porque meu pai precisava ajudar e o meu avô tinha alambique. Sim. Alambique? É. Alambique de vinho? Não, cachaça. Cachaça. De cana? Isso, eles tinham plantação de cana. Caramba. Tomou muito Sim. suco de cana, minha irmã? Eu acho que o meu avô molhava a minha chupeta na cana. cachaça. É mesmo? É. Eu me lembro vagamente, assim, mas eu tenho a Sim. recordação é muito bonita, né? A gente Sim. não esquece. Eu tenho um carinho ainda muito grande por eles. A saudade bate, mas é uma saudade boa, né? Quando é uma Entendi. saudade boa, foi bem vivido a E era história. interior? Hoje é uma cidadezinha que tem 30 e poucos anos de emancipação. É Sim. nova ainda, é um bebê. Sim. Eu sempre digo que ela está engatinhando, né? Sim. Mas ela está muito próspera, tem empresas grandes. Eu vejo a olhos nus, assim, cada dia mais gente chegando, porque a oportunidade de trabalho lá é grande. Falta mão de obra. Sim. Foi em 2025 que saiu na Folha de São Paulo que o município de Presidente Lucena está em 6º colocado como melhor cidade para viver, morar, porque o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito alto lá. Sim. Então isso chamou muita gente, sabe? Sim. Do norte, nordeste, Rio Grande do Norte, Natal, tem um menino lá que brinca com meu filho, Sim. sabe? Então agora aquela mistura do povo de origem alemã com o do norte, tá ficando uma coisa assim bonita. Que legal. E qual era a brincadeira nossa? Mano, você me perdoa, mas eu tenho um tique. Você pode botar sua xícara um pouquinho pra cá, minha irmã? Não, pra não porque, derrubar? nossa, eu tenho, às vezes eu olho assim, porque eu sou muito assim, de bater, eu tenho um tique nervoso. Mas qual era a brincadeira, assim? Você disse que era do interior. E Sou. qual era, ainda é. Ainda é. Qual era a brincadeira da infância que você mais gostava? Você pulava sapata, você tirava limão Eu era meio nos moleque. bichos. É mesmo? O que você fazia, minha irmã? Eu não gostava de boneca, não. Sim. Eu gostava, o meu avô tinha a gente chamava de potreiro, não sei se ainda existe isso. Só lá no interior. bem pro Exatamente. interior. Sim. Então a gente pegava as folhas de palmeira Sim. e colocava embaixo e a gente se deitava em cima e descia o barranco lá. Adorava. Esfolava, isso era normal, né? Mas era uma coisa muito saudável. Tinha cheiro de cocô de vaca? Tinha. Sabe o que você falando? Tinha. Eu Tem lembro. uma história muito engraçada porque eu caí nisso. Um cocô de vaca? Sim, porque meu avô tinha estábulo, a minha tia, né? Sim. E ela tirando leite um dia e eu ficava
me balançando naquelas tábuas, né. Sim, Só que as tábuas elas não estavam novas, elas já eram meio e aí uma hora quebrou e eu caí no esterco. sim. Graças a Deus minha tia estava perto, me pegou pelo cabelo, mas eu estava Toda? toda. Mas eu não sei porquê, mas eu senti o... E lá tinha aquela questão de... Eu senti o... Não, cheiro. não senti o seu cheiro. Mas eu me veio a memória de cheiro de cocô de vaca de interior, É assim, porque bom, tem muito. né? É bom. E me diz uma coisa, você tinha arado também, essas coisas? Uhum. Fazia arado? Meu vô, né. Sim, Sim, eu os não, bois mas puxando o arado. e a gente sentava em cima, o meu vô ia Caramba, abrindo sim, lá as valas para plantar batata doce, sim, plantar cana-de-açúcar. sim, Tudo ele plantava, ele cuidava, ele colhia, sim. E tudo quem com brincava com você na época, assim? Quem eram os amigos? eu não tinha irmão. Não tinha irmão? Você não Não. teve? Não, a minha irmã nasceu quando eu tinha 24 anos. Caramba, É, sim, então eu já era adulta, não tive irmão não. E era o meu primo, o Ronei. sim, O meu pai gosta do R, tanto que eu sim, sou Rúbia Raquel, minha irmã é Raika Ramona e meu pai é Reni, sim. e o meu primo era Ronei. Tem alguma coisa específica, não é? Não sei, não sei, até hoje não sei, Sim. mas eu vejo que tem essa reincidência do R muito na família, né. E qual era a cidade grande que tinha perto ali? Ivoti. Ivoti. E você ia pra lá? Às vezes passear, É, eu não? tive que fazer o ensino médio lá, porque na minha Ah, sim. cidade não tinha, era muito pequeno. Quantos quilômetros de distância? 12 a 13. E você ia de ônibus? Sim, não tinha Ia de ônibus ia de até ônibus. lá e fazia... Ensino médio. E como é que era? Qual a melhor lembrança que você tem dessa fase, assim? Além da queda no esterco? Da minha infância, É, ai, sei lá, o bolinho da avó. Ai, tanta memória boa, né. Os domingos na casa da avó, a sim, gente se reunia, a família ainda era mais unida. Depois eu acho que fecha a porta da casa dos avós, não é mais a mesma coisa, sim, Fábio. Eu sinto saudade daquele tempo. Porque aí os primos se reuniam, a gente brincava, ia lá no estábulo, no esterco de novo, sim, subia árvore, descia árvore. Mas era saudável, era uma coisa boa. sim, E aí a gente esperava, eu esperava chegar domingo à noite para poder assistir Os Trapalhões. sim. Era essa fase e era Você é do muito tempo bom. do Mazzaropi? Eu Lembra do acho. É Mazzaropi? que eu nunca fui muito ligada em futebol. Não, Mazzaropi era um cara que Não fazia... sei. Sabe o que é Mazzaropi, Vitor? Sabe? É do teu tempo. Sim, Mazzaropi. Claro que é. Mas ele era como se fosse um homem do sertão, assim, que fazia umas bobagens. Ai, eu não Se lembro você entrar disso. depois na internet, Tá, você, vou dar uma você, olhada. você vê Mazzaropi. A Praça é Nossa tinha também de Sim. noite. Uhum. Era na sexta-feira, né. Tinha a Praça é Nossa. Nossa, é verdade. Como passa rápido, né, minha irmã? E aí naquela época, assim, quando você pensava no futuro, você ia fazer o seu ensino médio na cidade ali maior, que era Ivoti, e quando você pensava no futuro, Hum. quais eram os pensamentos do futuro, assim? O Qual que era a eu visão? seria profissionalmente? É o que você seria, de repente, uma constituição familiar, onde você moraria. É muito diferente do que eu tenho hoje, é verdade. Eu lembro que eu adorava ver minha tia, a mãe do meu primo Ronei, ela fazia tricô. Então eu sempre pensava: "Bom, quando eu tiver lá pelos meus 30 anos, eu acredito que eu vou estar sentada num sofá, à noite, velhinha", ó, eu pensando que com 30 anos eu 30 ia anos, estava sim, velha, acabada já, sim. e só faria tricô. Sim, E assistiria a novela, porque eu me espelhava, porque era o que elas faziam. sim, 30 anos sentados no sofá à noite, assistindo novela e fazendo tricô. sim. Era isso. E teria um marido e Quantos filhos? 1 ou 2 filhos, e era isso, eu ia Sim. tricotar pra eles à noite, depois da janta. E você namorava muito quando era jovem, minha irmã? Não, meu pai era bem não. Teu pai era brabo? Minha mãe É. também. Eu não podia sair sozinha, não. Acho que a primeira vez que eu pude, assim, dar um uma escapada, assim, de ir numa festinha era 16 anos, Sim. com 16 anos. As festas eram em salão da igreja também? É, tem até hoje o tal do Salão Guever lá. Sim. Conhece Presidente Luceno? Dá uma pesquisada, tu vai ver lá É um o salão de salão festa. que ainda tem. Sim. Esse perpetuou, né, ele é o único que salvou. E aí você saiu de lá, você não mora mais lá, Moro, no mesmo lugar ainda. moro. No mesmo lugar?
No mesmo lugar. Caramba, minha irmã. Eu fui pra fora, morei fora, depois voltei Esse fora onde mesmo? em Londres. Londres, minha irmã. Em Londres tem aquela escada, aquela roda gigante? É, o London Já andou? Eye. Tem o Tamisa. Você andou nessa roda? Andei. É legal? É legal. Mas deve ser muito alto, minha irmã. Não, É o muito alto? Palácio de Buckingham. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei alguns meses. O que tu poderia ter feito num ano, eu fiz a proposta se eu poderia fazer em menos tempo. Sim, Aí o pessoal disse assim: olha, depende da tua dedicação, claro. porque quando tu entra lá, eu fiz na Cambridge. Sim, Quando tu entra lá, tu faz um teste de claro. aptidão do teu Sim. inglês. E aí tu tem uma nota. Quando tu sai de lá, tu tem que fazer outro teste e tu tem que ter subido tantos graus Sim, na grade, né? No grade. sim, Aí eles me disseram, depende da tua dedicação. Eu disse, não, se depender de mim, eu vou me dedicar bastante. E eu sim, fazia manhã, eu fazia à tarde e à noite eu pedia exercícios à distância para fazer em casa para desenvolver. Eu sim, morei com uma viúva lá chamada Mary Mills, sim, tinha 72 anos. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha que voltar logo, porque eu tinha uma filha aqui no Brasil. claro. Sim, 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 Ou sim. eu voltaria logo, ou eu perderia ela. Sim, Então, entre eu ser a professora que eu queria ser, e isso estava muito claro na minha cabeça, sim, e a minha filha, eu ficava com 2, mas eu queria ser. Sabe o que eu sempre pensava, Fábio? Ter uma filha. Bom, me separei cedo. Meu pai me disse: "Olha", quando eu cheguei grávida em casa, meu pai disse para mim: "Eu posso até aceitar uma filha separada na minha família, mas mãe solteira não vai ter". uhum, Então eu não tive opção. sim, Eu eu arquei com o que era minha sim, responsabilidade, sim, entende? sim, Mas eu também me perguntava: "Vou sair desse casamento porque não tá legal. Não é isso que eu esperava. sim. Não é isso que eu quero. Não vou ser aquela mulher que tricota no sofá, Já vi, sim, sim, não. E o que eu quero que a minha filha pense de mim? sim, Quando ela tiver lá seus 12, 13 anos, sim, eu quero que quando eu ande do lado da calçada e ela do outro, ela sinta vergonha de mim, sim, a ponto de dizer: "Ah, vamos voltar? Ah, porque a minha mãe ali não sei". Sabe como é adolescente, né? sim, claro. Ou eu quero que quando eu estiver desse lado da calçada e ela do outro, ela aponte para as amigas dela: "Olha lá, essa é minha mãe". Sim, Então até um certo ponto da minha vida eu consegui isso, que sim, a minha filha tivesse orgulho da mãe dela, porque eu era uma professora que todas as meninas, as colegas dela diziam: "Pai, eu queria que minha mãe fosse assim". sim, Elas vinham lá em casa para dizer: "Vamos lá para conversar com a tua mãe? Porque a sim, tua mãe é liberal, ela conversa, ela explica coisa que a minha mãe não fala". sim. Sabe, então até esse certo ponto da minha vida, Fábio, eu fui uma pessoa muito feliz. O eh, Muito feliz, bom, muito realizada. eu tinha uma pergunta para te fazer antes, mas eu vou pular essa pergunta e vamos entrar no assunto que é o assunto no qual a gente decidiu fazer esse nosso podcast. Uhum. Aconteceram fatos na sua vida Que nos viraram isso. quais não foram opções tuas, foram questões de eu acredito em Deus, então a gente não entende, é um mistério, mas aconteceram coisas na sua vida, você trouxe agora a questão da felicidade, a questão da filha. Vamos fazer um processo daqui para trás, não de trás para esse momento, Tá. tá? Hoje, quem é a Rúbia? Hoje. E como você se tornou essa Rúbia que você é? Então vamos fazer um caminho, ao invés de vir do acontecimento para hoje, vamos de hoje para o acontecimento. Quem sou eu hoje? Quem é você hoje e como essa personalidade foi forjada, foi construída? Uma boa pergunta. Eu sou hoje uma mulher reconstruída. Eu já usei o termo que eu tinha experienciado a morte em vida e vi que isso não é legal falar. Porque, na verdade, se eu tivesse morrido, eu não estaria podendo
ter essa experiência. Então eu digo que eu renasci, me reconstruí. Mas que eu estava no fundo do poço, eu estava. E como tu disseste antes, a gente acredita em Deus, eu acredito muito. Eu acredito. E eu acredito tanto que tenho a certeza que se eu cheguei ao fundo do poço onde eu estava, a ponto de me lambuzar na lama e conseguir sair dele de novo, é porque ele estava comigo, é porque ele tem esse propósito. Quando eu percebi que eu estava conseguindo sair de lá, eu entendi o porquê que eu tive que chegar lá. Porque eu estava com uma vida muito boa, muito feliz, e a gente não encontra, não dá tempo da gente perceber Deus. Quando a gente está muito ocupada, muito feliz, muito. Eu tive que morrer, ou talvez não ver outra possibilidade em vida para poder encontrar Deus. E eu encontrei esse Deus porque eu passei uma situação muito complicada, em que tu te questiona o porquê. O porquê disso? Eu tive que achar um porquê para ter um propósito, para ter um sentido para continuar. E esse propósito, esse sentido eu encontrei através dele. Mas foram noites, noites, chamando por ele, pedindo. E eu sei cada momento que ele estava comigo lá. Cada momento. E hoje você é definidamente, de forma definitiva, quem? Eu sou uma mulher que está aqui para representar e defender e ajudar outras pessoas. Outras pessoas ou especificamente mulheres? Mais mulheres. Mas eu Ok. não nego ajuda a ninguém. Sim. Ninguém. Por que você quer ajudar as pessoas? Porque eu sei o quão importante é estender um braço quando a gente está numa situação que a gente se questiona o porquê da vida. E como você sabe disso? Porque eu passei por ela Passou por ela? e eu pedi muita mão e ela não foi me dada. Então eu pensei no dia que eu estiver, porque eu vou me reconstruir, eu vou renascer. Quando eu tiver essa oportunidade, eu não vou negar a mão. E eu faço diariamente, Fábio. Diariamente. E para você chegar a essa conclusão, o que de fato aconteceu? Eu sobrevivi a uma tentativa de feminicídio. Não sei se entra em detalhes nisso, mas eu realmente, até quando o policial me socorreu, ele disse para mim: "Sabe muito bem o que aconteceu aqui, né?" Eu disse: "Sim." Ele disse: "Tu teve uma segunda chance." Porque são raríssimas pessoas que saem da onde tu tá, eu tô te ajuntando aqui no asfalto, e tem essa segunda chance, tu tá tendo. E foi naquela hora que eu entendi o porquê que eu estava tendo aquela segunda chance. Então você teve uma situação na sua vida no qual você esteve ali prestes a, a partir, né, dessa vida. E o que aconteceu, assim, não precisa entrar em detalhes, mas o que aconteceu de fato e qual foi o impacto disso naquele instante na sua vida quanto ao olhar para a vida? Todos os sonhos, planos, ideais e isso aconteceu, por exemplo, um iceberg, não, aquela parte grande do iceberg, ela não cai apenas com um tremor. São sucessivos pequenos tremores e aí um vai lá e puf. Quando foi que tudo isso começou, mas antes disso, qual foi o impacto disso naquele momento para você? O impacto, tu diz, Fábio, o dia em que aconteceu o É, fato. quando aconteceu o fato, minutos depois, durante, antes, A gente vinha discutindo no carro de alguns quilômetros depois de uma festa.
E a discussão ficou acalorada. E eu sempre digo que Deus não me deu músculos como o de homem, né? Mas como a língua também é um músculo, eu digo para ele que ele me presenteou muito. Sim. Então, letras, línguas e a minha língua junto. Eu sei machucar uma pessoa com palavras, e isso eu não me orgulho, mas quando eu quero, eu sei machucar. E eu acho que eu machuquei a ponto dele revidar, não sabendo usar argumentos na forma agressiva. Uhum. Então eu comecei a receber socos desse lado. Eu estava sentada no lado do caroneiro. E os socos, porque eu queria proteger meu rosto, Claro. né? Como eu iria para a escola, logo pensei, vou proteger meu rosto. E eu fiz esse gesto assim. E então os socos mais vinham nessa parte. Eu não sei te dizer hoje quantos ou por quanto tempo. Mas o meu filho estava no banco de trás e ele viu. E no ápice, assim, do estresse, eu pensei ainda, deixa ele bater em mim, ele não vai lembrar do filho, da criança. Pelo menos ele está protegido. E eu também, sei lá, numa lucidez pequena naquele momento, eu pensei, eu vou esperar chegar até um lugar mais iluminado, ali eu vou poder fazer alguma coisa, porque aqui não é a hora. Então aguenta, Rúbia. Aguentei até chegar na Praça Concórdia, em Ivoti. Quando eu cheguei na Praça Concórdia, eu vi que tinha um senhorzinho sentado numa parada. Depois eu descobri que ele estava esperando o filho dele voltar da faculdade. E estava iluminada a praça. Naquela hora, sem pensar duas vezes, eu abri a porta do carro para me jogar. Quando eu abri a porta do carro, já estava com a perna fora, o pé já estava machucado, ele pisou no freio, deu uma brecada. Acho que um susto, não sei. E no que eu vi que ele tinha brecado, eu joguei. Joguei totalmente. Na hora também, é muito rápido, Claro. tô contando aqui parece nossa, né, mas é questão de segundos. Eu consegui abrir a porta de trás do carro e arranquei meu filho. Aí ficou bolsa, ficou celular, ficou tudo, não tinha documento, não tinha nada, mas não me importava. E eu só olhei para o meu filho e disse: "Corre, e não olha para trás, não olha para tua mãe. Corre e pede socorro". E eu tentei correr também, Fábio, mas eu não consegui. Depois eu descobri que era porque eu tinha fraturado costelas. Mas eu tentei correr, só que aí eu me desequilibrei e caí no asfalto. E o homem deu ré e arrancou para me atropelar. Então foi aí que o senhor que estava na parada chamou a brigada. Foi muito rápido, em 4 minutos ele estava aí, ele fugiu. Então ele não foi preso em flagrante. Ele está solto. Eu tenho medida protetiva. Até ano passado, eu fui chamada ao fórum. Não precisei ver ele, mas a gente é chamado, né, e pediram se eu queria tirar, eu disse que não. Não talvez só por mim, mas para proteger outras mulheres, para que ele não faça com outras o que ele fez e tentou fazer comigo. E eu sei por amigos que hoje ele é um cara muito, controlado, porque ele Sim. sabe que se acontecer de novo, Sim. então eu não tiro, não é só por mim, mas para Sim. proteger outras, para que não aconteça. E depois desse momento, que foi tua pergunta, o que que mudou? Mudou o jeito de eu encarar a vida, de eu perceber as pessoas. Eu era uma pessoa que adorava academia, adorava caminhar e correr na rua. Hoje eu não consigo mais. Uhum.
Porque até tá no boletim de ocorrência, tem uma frase lá, foi o próprio que disse, e registrada, que diz assim: cuidado, Rúbia, porque tu sabe que a única coisa no Brasil que não dá cadeia é crime de trânsito. Então eu cuido. Minha família zela por mim. Sim. A gente já viu lá no curso, né? Sim. Então, entra um carro diferente, eu sempre tô ligada. Sim. Sempre. A gente vive num alerta 24 horas, Fábio. Sim. Eu tive dificuldade de abraçar meu pai por um bom tempo. Sim. Durante 1 ano depois disso, eu não saí de casa. 1 ano sabático. Tentei dar aulas. Isso aconteceu em dezembro. Eu tentei voltar para a aula, mas foi dezembro e depois aquilo bateu tão forte em mim, acho que depois do estresse, e eu fiquei 1 ano sabático. Não conseguia. É difícil. Eu sempre digo que o roxo do olho, o ralado, a costela quebrou, tudo passa. Passa. Quem me dera passasse também o que as mulheres sentem por dentro depois. Sim. Porque o que a mulher sente por dentro depois é o que muda ela. Como eu te disse, eu tenho dificuldade ainda, hoje, de me relacionar com homens. Uhum. Não amigos, vocês não, mas de abraço é complicado. Alguém em algum momento responsabilizou você por isso? Alguém, claro, assim, olhou para a situação Sociedade. Muitos. assim, mas assim, no quesito assim, vamos trazer agora para a questão real. Houve pessoas que chegaram para você e disseram que a responsabilidade era sua? Por que você não mudou antes? Por que se já vinha tendo briga, se já vinha acontecendo situações de briga e violência verbal, por que não tomar uma atitude? Sim. Aconteceu isso? E aí eu também quero te perguntar, se isso aconteceu, o que mantinha você dentro do relacionamento? Quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo, Fábio, a gente demora a aceitar. Demora. Foram anos. Sim. E hoje, quando tu começaste o podcast dizendo assim, eu entendo. Eu fui convidada para fazer a abertura, o lançamento, desculpa, do livro Relatório Lilás, em Novo Hamburgo aqui também, no plenário, como sendo a representante das mulheres vítimas da violência. E naquele dia eu disse, tinha várias mulheres ali, mas nenhuma queria subir e falar. Eu sofri, porque normalmente o pessoal pensa, é uma mulher que não tem condições de se defender, ela não consegue procurar um advogado, não sabe ir adiante, não sabe procurar. E eu sabia de tudo. Sim. Eu sabia todos os viés que eu podia. Por que eu não fiz? Tá aí. Por que eu não fiz? Eu não sei. Eu estava tão envolvida que eu não fui percebendo. Sim. E quando tu chega lá, já é tarde. Sim. Então, naquele dia, no plenário lá, no lançamento do livro, eu disse, gente, eu não vou dizer para essas mulheres que eu entendo elas. Eu vou dizer para vocês, mulheres, que eu sinto vocês. Porque só uma mulher passou por isso, vai sentir a outra. É questão de sentir, não é de entender, não é de compreender, muito menos julgar. Sim. É de sentir. E aquela frase eu vi naquele dia que impactou as mulheres, porque muitas levantaram no exato momento, no meio do lançamento, e vieram me dar um abraço. Sim. Então é o sentir. Uma pergunta, me vem na cabeça agora uma pergunta. Nós temos um movimento muito grande hoje do feminismo, né? E olha, eu não entendo nada de feminismo, eu não me envolvo
nessas questões. Mas aqui agora, na minha questão leiga, temos a questão do feminismo. Uhum. E eu não sei se essas mulheres feministas, elas passaram por situações a ponto de serem feministas. Ou seja, eu defendo uma causa que eu vivi. Eu não estou aqui levantando uma bandeira para chamar atenção. Não, eu enfrento uma causa que eu vivi. E aí quero, como no seu caso, você viveu isso. Você viveu na pele. Claro que também não estou dizendo que você tenha que viver para levantar uma bandeira, não é nada disso. Mas qual é a relação? Como você vê, assim, para não ser encarada como uma pessoa extrema? Como é que fica isso, assim? Uma pessoa leiga aqui perguntando para entender isso. Não sou feminista. Não sou nenhuma ativista. Eu até acho que tem feministas que usam esse discurso para se promover, e eu acho que isso não é legal, não é por aí. Mulheres que não passaram e não sentiram, tem mulheres que realmente feministas, né? Eu sou muito contra algumas coisas que as feministas defendem. Por exemplo, aborto. Eu não sou ninguém para julgar, não estou julgando. Mas são coisas que eu não concordo. Sim. Né? Não concordo, mas é a minha percepção. O que eu venho fazer hoje, quando eu falo aqui e me exponho, eu sei que é complicado. Muitas mulheres dizem, como é que tu consegue, Rúbia, falar sobre isso? O que a tua família, eles não têm vergonha? Tem, tiveram já, hoje me apoiam. No início tiveram. Falaram, não, Rúbia, não faz isso. Tu vai expor a família. Tu vai expor teus filhos. Mas até onde eu vou me calar e ficar na minha, ficar quieta, porque, o que vão pensar de mim? Se com o que eu falo, eu posso encorajar ou fazer aquela chave virar para a mulher que passou, que nem eu, por 8, 9 anos de abuso psicológico, uma relação abusiva, talvez o meu discurso vai fazer ela, não, peraí, então tem vida após isso. E eu tô aqui para dizer, Fábio, tem vida. E se quiser, pode contar comigo. Isso fez com que eu fundasse uma ONG. Hoje eu tenho uma casa onde eu posso abrigar mulheres vítimas que muitas vezes precisam sair daquele núcleo porque elas não podem ficar ali, porque correm risco. Hoje eu estou abrigando uma mulher lá, muito especial para mim. Inclusive ela está grávida. É mesmo, que legal. Mas esse bebê é fruto de um abuso. Sim. Entende como isso é delicado? Nossa. Então tem que ser uma pessoa que tem essa sensibilidade de poder... Ontem eu cheguei lá, eu visito ela todo dia, porque ela disse, tu vai ser a avó desse bebê. Sim. Então é uma responsabilidade grande. Sim. Mas é um propósito para mim, é um objetivo de vida. É muito complexo isso. É muito sentido para mim. É muito complexo porque é uma situação que... como é que a gente... eu também eu sou contra o aborto, mas aqui é uma pessoa que nunca viveu isso. É fácil eu dizer que sou contra. Só uma pessoa que... Essa menina que veio, que eu tô te dizendo que tá grávida, deve nascer nas primeiras semanas, ela tinha todos os papéis para abortar. Uhum. Todas as provas de que ela foi vítima. Sim. De um abuso. E ela, antes dela vir para cá, ela veio fugida. Sim. E quando ela veio, ela disse assim, Rúbia, me diz o que eu devo fazer. O que tu disser, eu vou fazer. Se tu disser que eu devo abortar, eu vou abortar. Mas se tu disser, não, eu não vou abortar. Mas é que toda noite, quando eu durmo, eu sonho com esse bebê. Eu disse, minha flor, eu não posso, eu não tenho direito de falar nada sobre isso. E para mim, independente do que tu decidir, eu tô contigo até o fim. Se enquanto na minha casa meu filho tiver um pão, eu divido contigo. Nossos filhos vão ter meio pão cada.
E vai ser assim. Sim, E foi assim, Fábio. Foi muito bonito. sim, Ela chegou lá, eu dividi. Eu tinha 6 panelas, eu dividi. Dei sim, 3 para ela e eu fiquei com 3. sim. É assim. É complicado quando a gente entra no campo da filosofia, nós pensarmos assim, quem sou eu para dizer o que deve ou o que não deve? Esse é um lado da moeda. Olhando para o outro lado da moeda, nós temos os nossos valores e existe uma verdade, né? Existe uma verdade. Para mim, existe uma verdade, ponto final. Né? A vida em si, aquela vida ali que está vindo ali, tem um sentido de estar ali, enfim. Exato. Mas até que ponto a gente deve negligenciar a nossa opinião? Porque, por exemplo, você tem uma opinião. Né? Eu não posso dizer o que você deve fazer. Claro, você não pode dizer o que deve fazer, Não mas pode. você influencia. Até que ponto eu devo me calar e me isentar de um ponto de vista para não influenciar essa pessoa? Porque, por exemplo, ela pergunta, olha, o que eu devo fazer? Aí você responde ali com toda a gentileza e diz, olha, quem sou eu para dizer? Mas você talvez tenha um ponto de vista. E se você não der o seu ponto de vista, talvez ela escute outro ponto de vista de outra pessoa. Então, claro, quem sou eu para dizer o que você deve? Eu não vou dizer o que você deve, mas vou dizer o que eu acho que deveria ser feito. Mas eu quero te... porque é uma pergunta difícil, É. porque você tem uma opinião sobre isso. E até que ponto, assim, porque assim como aquele efeito que eu botei lá no Instagram, as pessoas, através daquilo que falam, podem matar uma pessoa, mas podem salvar uma vida. E é complexo, muito complexo. É que tu tá interferindo na vida de uma outra pessoa. Eu entendo, mas até que ponto a gente vai escalar? Adiante, ela vai te perguntar, Rubio, o que devo fazer? E a Rubia, sim, eu não tô dizendo, claro, que foi certo, que foi errado, eu tô tentando pensar nessa situação, assim, porque Assim, se acontecesse comigo também, essa né? é um exemplo, Sim, sabe, claro, Fábio? claro. Tem outras questões que vêm até mim. O que tu acha que eu devo fazer? Então, é por isso que eu tô aqui. E o que você faz aí quando a pessoa pergunta isso? Eu tento sentir ela. E aí quando você tenta sentir ela, o que você faz? A gente sente já, a gente sente, né? Sim, Muitas vezes ela vem só até mim para ouvir o que ela já sabe sim, uma que ela faria. confirmação. É. Sim, Então, quando eu vejo que é um caso meio que ela não quer ouvir sim, de verdade, sim, ela só quer uma confirmação. sim. Então, a gente percebe na hora, sabe? Mas É complexo. é complexo, sabe? Tu lidar com isso. E hoje, minha irmã? Nossa, passa muito rápido esses negócios. Mas e hoje, minha irmã? Com tudo isso que você viveu, você olha para toda essa situação como o quê, assim? Como uma oportunidade que a vida te deu? Também tem a questão dos seus filhos, que você não falou muito aqui, e também é uma questão sua se falar ou não falar. Mas você vê toda essa situação como uma ferramenta que a vida te deu para servir de instrumento na vida dos outros, e como você utiliza isso hoje e pretende utilizar no futuro? Eu vejo como uma ferramenta, sim. Eu acho que a gente não tá aqui por acaso. Eu não acredito que uma pessoa venha para cá, para esse mundo. Sou muito cristã. Não religiosa no sentido, mas eu sou muito cristã. E eu não acredito que a gente está aqui por acaso. Então, eu acho que eu vim para fazer essa parte. Essa deveria ser uma das minhas, não sei se é missão que eu posso chamar aqui, mas eu acredito de ajudar mesmo as pessoas. E a questão dos meus filhos, sim, é uma coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, mas essa possibilidade eu não tenho. O que faria? Faria muita coisa diferente. Sim, Eu não vejo os meus netos. Eu sim, tenho 2. sim, A minha filha rompeu laços comigo por causa das brigas em casa,
Qual a idade dela? Hoje ela tem 28, 29 anos. Sim. E eu já tentei me aproximar várias vezes dela. Já fui até a casa dela. E ela me mandou embora. Cansei, não sei quantas vezes, de pedir por uma segunda chance. Segunda chance, Para exercer meu papel de mãe. entendi, mas você não foi mãe? Acho que eu fui, mas eu acho que eu não fui a mãe que eu deveria ser, não sei. Mas, Quando eu fui à casa dela, eu sim, olhei no olho dela e eu disse: sim, me perdoa pelas vezes que eu não te ouvi como tu queria ser ouvida. sim, Fábio, isso é algo que dói muito. sim, Eu sempre digo que o que dói dentro não tem remédio, não tem paracetamol que é só Deus. Então essa minha filha é afastada de mim. sim. E eu perdi a guarda do meu filho depois disso. Depois da agressão, porque eu entrei numa depressão muito profunda. Sim. E acabei perdendo meu filho também. Então perder 2 filhos em vida. Não sei mensurar. E não conhecer teus netos. Porque parece que eu tenho algo que seja contagioso, algo que vá machucar, algo, não sei. Mas eu convivo com isso todos os dias. Em vez de eu ficar, ao invés de eu ficar em casa, penso, me lamentando, me vitimizando, chorando. Levanta, sacode essa poeira e vamos amar os outros que estão precisando. Como essa menina que falou, tu vai ser a mãe, a avó desse bebê. A vida não é fácil. Mas ela é possível. Ela é possível. Você disse uma coisa e você disse que se pudesse voltar no passado, faria coisas diferentes. E aí vamos criar aqui uma hipótese de que você voltou no passado e fez coisas diferentes e nada daquilo que aconteceu, nada daquilo dessa situação que aconteceu com você aconteceu porque você fez coisas diferentes, tá? Você tomou atitudes diferentes, você foi essa mãe que você disse que deveria ter sido. Você, nesse relacionamento, você rompeu ele antes, não aconteceu nada do que aconteceu. O que seria das mulheres hoje que precisam de você? Bom, só um filósofo mesmo para me fazer essa pergunta. Não sei. Essa é a grande questão da vida. Se eu tivesse feito diferente lá atrás, pode ser que eu não estaria aqui hoje, né? Talvez a Rúbia, se ela tivesse tido uma vida fácil, ela não seria como ela é hoje, forte. Eu me vejo uma pessoa forte. Eu não tenho medo. Eu acho que tudo que aconteceu comigo me fez perder tudo, mas também perdi o medo. Eu não tenho medo hoje. Não sei. Eu gostaria de ter essa resposta. Se eu voltasse e fizesse tudo como as pessoas acham que deveria ser perfeito, né? Mas eu tivesse o mesmo resultado, não sei. E aí? Aí as mulheres realmente perderiam uma pessoa Você que... não acha que eu acho que esse tema, essa reflexão, daria um livro de uma rota diferente de análise. Ou seja, Eu tenho já até a capa desse livro. porque assim, e se eu tivesse feito, olha que interessante, né? Se a gente fizesse um livro assim, e se eu tivesse feito tudo aquilo que eu deveria ter feito, o que seria das pessoas que precisam de mim hoje? A minha história, porque é aquilo que a gente pensa, a nossa vida é para fora, a gente é instrumento para os outros. E você tem muitas pessoas hoje, exemplo dessa pessoa que está na sua casa, que só
tem você porque você viveu Só tem isso. eu. Claro, você viveria outra história, outra situação e tudo mais, mas é complexo pensar sobre isso, mas daria um grande tema, Uhum. né? Porque as pessoas não pensam nisso, né? Mas é que é difícil. Eu aqui desse meu lado aqui é E essa transformação toda. Porque eu perdi uma amiga na pandemia. sim, Era por uma Covid? baita amiga. É. Covid. É aquela amiga que chega lá, não é aquela que vem passar a mão na cabecinha e diz assim: "Ai, tadinha da Rúbia, né". Não, ela chegava e dizia assim: "Ó, tô te vendo aí no sofá de novo? Não. Levanta, bora, vamos fazer acontecer. Tu tem um estatuto para escrever, vamos lá. E a nossa ONG, como é que vai ser? Era assim. Ela dizia: "Não, não quero te ver chorar. Vai estar chorando de novo?". E ela disse uma frase pouco antes de falecer. Parecia que ela sabia que ela ia falecer. Ela até deixou registrado em cartório um depoimento que ela queria dar ao meu favor no tribunal. Caramba. Parecia que ela sabia, Sim. mas não foi aceito. Porque ela dizia assim: "Tu foi vítima sim, do agressor, tu foi vítima da sociedade". Eu acho que de todas as agressões que uma mulher pode sofrer, psicológica, moral, patrimonial, física, todas que são possíveis, tu sofreu. Inclusive, eu vou dizer que tu sofreu a violência institucional, que é quando o fórum sempre privilegia o homem ao invés da mulher. Sim. E isso aconteceu. Sim. Aconteceu sim. Eu até entrei, com recurso e ganhei. Mas enfim, a frase que ela me disse assim: "Estou vendo um cogumelo se transformar em girassol". Cogumelo se transforma em girassol? Por isso que o nome da ONG é Os Girassóis. Olha, não sabia. Não, porque o cogumelo era eu. Sim, sim. Eu só vivia na escuridão, na sombra. Ah, é Eu só verdade. vivia na escuridão, na sombra, eu Sim, sim. não buscava luz. Hoje não. A transformação foi o cogumelo em girassol. E olhando pra o tempo, eu olhei agora era 17, agora tá em 7. O Vitor, tá acelerando aí, Vitor? Olhando pra essa câmera, meu irmão, agora aqui, que é o seu contato direto com as pessoas, eu quero te fazer 2 perguntas. Certo. Pergunta primeira: por que você não desistiu da vida em meio a esse sofrimento? O que fez você não tirar a própria vida? Porque vamos trazer para um pensamento aqui lógico, muitos perderiam sentido na vida, não conseguiriam viver a partir disso. Você viveu um tempo dentro de um campo de concentração. Eu lembro. Por que você não desistiu da vida? E o que dá sentido à sua vida hoje? Ou o que é o sentido da vida para você hoje? Por que não desistiu da vida? E qual é o sentido da vida para você hoje? Eu não desisti da vida porque eu amava demais os meus filhos. E eu sabia que em algum momento nessa vida eles iam precisar de mim. E tinha certeza absoluta que ninguém nesse mundo iria gostar tanto e amar e proteger tanto quanto eu. Esse foi o motivo para eu não tirar minha vida. Se alguma vez eu tentei, desisti. Por filhos, por amor. E a segunda pergunta é por que eu continuo. Qual É é o isso, sentido da sua vida? o sentido da minha vida. Hoje o sentido da minha vida é deixar um legado. Deixar uma história para o meu filho, para os meus netos, que hoje eu não tenho contato, mas deixar esse legado de uma mulher que, perante grandes dificuldades, não desistiu, perpetuou a história, levou adiante, teve coragem de se expor e ser essa pessoa que tenta fazer o bem, independente do que foi feito com ela. Eu hoje teria muitos motivos para ser uma pessoa, chateada com o mundo. Para que eu vou ajudar o outro? Quando foi a minha vez, ninguém estendeu a mão, ninguém me abrigou, ninguém teve pena. Então por que eu vou olhar para o outro hoje e vou ajudar? Ajuda. O que vale é a tua essência.
Eu acho que isso é o mais bonito que a gente pode deixar de legado, de ensino para os filhos, para os outros, para as mulheres. Não importa o que foi feito de ti, importa sim o que restou aqui dentro. Acho que é isso. Minha última pergunta, você tem esperança? Porque a vida, a gente vai amadurecendo, a vida é uma subida em uma montanha. E a gente vai subindo e a gente vai vendo a vida por um ângulo diferente. Quando você tem 10 anos, você tem um campo de visão. Quando você tem 20, esse campo de visão aumenta. Quando você tem 30, aumenta. É como se você fosse subindo. Claro que tem pessoas que vão subindo a montanha e parece que vendo menos. Que são os tolos que se falam. Mas você tem esperança da sua filha, um dia, conforme a vida vai passando, vai se tornando mais sábia, vai entendendo que talvez ela esteja certa nos pensamentos dela, mas que estar certo ou errado não faz sentido, porque o que importa é o amor. Você tem esperança dessa relação um dia se reestruturar e se reconectar? Esperança a gente nunca perde, né? Uma mãe, não. Não. Até o último dia da minha vida. Posso dizer isso olhando no teu olho, Fábio. Até o último dia da minha vida, eu vou estar esperando por ela. E eu posso estar num leito de morte, mas eu vou estar esperando por ela até o último minuto da minha vida. Só para dizer para ela que eu amei ela, do meu jeito torto de ser, mas que o meu amor foi verdadeiro. Assim como eu já amo os meus netos que eu nunca vi. Sabe aquele cheirinho de bebê que tu quer sentir? Parece que no sonho eu às vezes acordo e sinto. Mas é só sonho. Mas eu vou esperar ela até o último dia da minha vida. Esperança sim, Fábio. Sim. Bom, eu não sei o nome dela e nós não vamos falar o nome dela aqui para não ter problema. Mas se você... o vídeo vai ficar para a eternidade. Eu posso ir embora, a Rúbia pode ir embora, o Vitor pode ir embora, o Hexstream pode não existir. Mas esse vídeo vai estar gravado. E eu espero do fundo do meu coração que você, filha da Rúbia, que tem os seus motivos, claro, para fazer isso também. Eu tô vendo um lado da moeda, não tô vendo o outro lado. Mas eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo seja visto e analisado enquanto haja oportunidade de um abraço físico. Porque se um dia esse vídeo for assistido quando ela não estiver mais aqui, talvez se torne um grande remorso. E perdoar é um ato racional. A cicatriz fica, a dor fica, as emoções ficam, mas você age racionalmente e perdoa. E quem sabe o perdão não seja uma grande oportunidade de você se aproximar ainda mais da vida, do sentido da vida, que é estar próximo a Deus. Meu irmão, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, nesse podcast. Obrigado por tudo que você trouxe. 1 hora é pouco para a gente abordar os temas. Obrigado por me lembrar do cheiro de cocô de vaca. Foi extremamente importante para mim. É muito saudável, é muito bom. É muito bom. Quando a Serena nascer, leva ela para sentir. Vou levar, vou esfregar no cocô de vaca. Muito bom. Diz que dá sorte, né? Pisar em médico cachorro dá sorte. Mas obrigado. Obrigado você que assistiu também, você que acompanhou esse podcast. Qual é o Instagram, Rúbia, para as pessoas poderem te seguir? Como é que elas podem ter contato com você? Tem o @ONG_os girassóis. E tem o @RúbiaFir, né? Que é o meu... Como é que escreve Fir? FUHR. @RúbiaFir e... @ONG_os girassóis. Então você que está assistindo, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe você. Observe como há muitas pessoas aí com sofrimentos enormes e que ainda assim lutam pela vida. Se você está precisando conversar com uma pessoa, se você está sofrendo algum tipo de abuso e não sabe o que fazer, não custa nada você chamar a Rúbia. Pode entrar em contato comigo, precisar de alguma coisa. Tenho alguns contatos muito bons. Sim. Que sempre estão aí para ajudar. São pessoas especiais
que eu acredito que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a... Eu sempre... É uma coisa que eu adoro pedir, assim, Deus, me ajuda a ajudar. Sim. Esse faz o sentido, todo o sentido da minha vida, assim. E ele vai colocando essas pessoas no caminho, né? Então, eu tenho advogados hoje que podem ajudar essas mulheres, sabe? Além da Sim. casa. Pessoas excepcionais. Tem um grupo de empresários do Paraná que está ajudando muito. Sim. Então, sim, eu estou aí. Gente, precisar de alguma coisa, podem contar comigo. E não esqueçam, eu sou o treinador do time de negociações do BOP de Porto Alegre. Então, pense 2 vezes antes de me mandar uma mensagem aí me ameaçando depois, porque você não gostou do que eu falei no começo. É só fazer uma ligação e a caveira invade a sua casa. Tô brincando. Não, mas é verdade, eu sou negociador do BOP. Meu irmão, obrigado. Obrigada. Beijo no seu coração, siga aqui o nosso canal, acompanhe o nosso canal, compartilhe esse canal para que nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Beijo no seu coração e que Deus te abençoe. Não desligou ainda, Vitor? Termina em inglês. Bye bye, peoples and women and guys and peoples. So I very grateful for this time here with my teacher, and I wish you a wonderful day and a wonderful weekend. So Fechou em close. Zerei o game, hein? Zerei o game. Agora sim, ninguém me segura. Bye bye, peoples. Tchau, tchau.